Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com insights, aquelas perguntas difíceis, aquelas provocações e as reflexões dessas pessoas que estão no dia a dia do mercado e estão construindo, colocando seu tijolinho no todos os dias do nosso mercado financeiro. E para bater um papo com vocês hoje, já pegando a ponte do tijolinho, nós vamos ter um papo com uma pessoa muito especial para o mercado de fundos imobiliários. A Anitta aqui da Rio Bravo, sócia-diretora da área de fundos imobiliários da Rio Bravo, veio bater um papo conosco e contar um pouco dessa história de uma das pessoas que foi uma das precursoras desse mercado. A primeira mulher gestora de fundos imobiliários do Brasil. Obrigada pelo elogio. Obrigada por estar aqui, mas obrigada pelo elogio. É um grande prazer receber você aqui. A gente já estava esperando, estava ansioso por esse dia. Na verdade, eu comecei no Rio Bravo em 2006, faz muito tempo, né? Quase 19 anos aí por trás desse mercado de fundo imobiliário. Então a gente já passou por muitas coisas lá dentro, né? Lá dentro e aqui no mercado de FII, né? Do que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Em 2006, dá para dizer que praticamente participou-se da fundação, criação desse mercado de FIIs, né, no Brasil. Sim e não, porque o mercado de FIIs começou em 1997. Nossos primeiros fundos foram de 97, né? E se a gente pegar a criação de mercado de FII, a gente está muito atrás dos Estados Unidos ou da China, que os REITs nasceram na década de 60. Mas antigamente os fundos eram aqueles fundos pequenos, monoativos, de incorporação. A grande maioria era mais instrumento familiar, patrimonialista, e hoje a gente vê esse mercado lá com quase 3 milhões de investidores em FII. Pois é, a gente teve um mercado no fim da década de 90, mas a gente só viu a entrada de investidores, de fato, como alternativa de investimento, já nessa segunda metade da primeira década do milênio, né? Dessa segunda metade da década de 00, né? Sim. A gente começou a ver a ida desses investidores para esse instrumento e, na verdade, se tornou muito popular. Muita gente investe hoje, primeiro, em fundos imobiliários, antes de ir para a bolsa, digamos, tradicional para comprar ações, né? Se a gente parar para pensar, os FIIs, ele é um mercado muito mais democrata do que as ações, porque a gente tem a participação muito ativa dos investidores hoje. Mas se a gente voltar um pouquinho, em 2006, 2007, a gente chamava mais os fundos de monoativos e fundos fiduciários. A Rio Bravo, ela nasceu disso, né? A gente nasceu comprando uma asset que chamava Mercúrio DTVM, com isso vieram 14 fundos imobiliários para Rio Bravo, e desses 14, 12 eram fundos de incorporação, que hoje hoje o investidor ele nem olha muito para esse tipo de estratégia, porque é mais ganho de capital, é venda do ativo que ele vai ter o retorno, é mais TIR, e a gente tinha 2 fundos que eram mais de renda, que é hoje tanto o Higienópolis quanto o Via Parque, que são 2 fundos de shoppings e os 2 fundos monoativos, e eles ainda são fundos monoativos, e lá por 2007, 2008, que começou a surgir essa tese dos fundos multiativos, com gestão ativa, onde você deixa de ser um administrador fiduciário para fazer toda a parte de governança e regulatório do FII, para fazer uma estratégia de gestão mesmo, onde você vai comprar, vender, poder alugar para terceiro sem passar por uma assembleia e se tornar um veículo mais robusto e com menos risco, né, em relação a um único ativo e com muito mais poder de decisão e também trazendo liquidez para o mercado e para os cotistas. E aí que a gente vê, né? Porque em 2006, 2007, ia ter um histórico interessante, porque em 2006, 2007, a gente não tinha nem 100 mil investidores na Bolsa, em fundos imobiliários, e principalmente pessoas físicas. A grande maioria dos investidores naquela época eram investidores institucionais
ou pessoas com poder aquisitivo muito alto. Agora, a partir de 2012, em 2012 a gente bateu 100 mil investidores, só que com o mercado fechando entre 13 e 18, a gente chegou a ter esse nível de 100 mil investidores indo para 90, não sei o quê. Aí, em 2020, na época da pandemia, que a gente bateu 1 milhão de investidores. Então, é um mercado ainda muito pequeno em números de investidores, é um mercado onde 75% das pessoas são pessoas físicas, e o mais interessante é que desses 75% que são pessoas físicas, elas investem menos de 100 mil reais nessa estratégia. Então, é um mercado que a gente fala que é muito democrata, porque eles estão lá, eles querem entender o ativo real, querem entender o que vai acontecer, como que fica o rendimento no mês, se o inquilino inadimpliu, se teve vacância, qual é a cabeça do gestor, e a gente está sempre muito aberto para explicar para ele o que acontece no nosso mercado e o que acontece na estratégia de cada fundo. Você acha que ainda no mercado de hoje há espaço para fundos imobiliários de desenvolvimento? Com certeza. Existem fundos imobiliários de desenvolvimento. É uma tese ainda que são poucos que olham, né? Porque a grande maioria eles querem ter aquela sua renda mensal caindo todo dia 15 na sua conta. Mas a gente tem visto hoje que os fundos de desenvolvimento, eles têm uma estratégia, e dependendo da onde e como e quando você precisa do seu dinheiro, ele tem uma estratégia muito, muito interessante em relação aos fundos de renda, porque o fundo de renda ele está lá, ele está girando. O desenvolvimento não, você vai ter o seu ganho de capital e além disso, ele pode ser uma estratégia para um fundo de renda. Então, o investidor ele pode ganhar na primeira ponta e na segunda também. A gente tem visto fundos saírem assim, é o fundo que tem mais desconto no mercado hoje, né, por não ter dividendo, mas a gente tem visto crescer esse segmento. Nessa linha do desconto, a gente viu um período nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, de deslocamento da curva de juros, que para todo ativo que vive de VPL, né, isso machuca preço. Agora, os fundos imobiliários a gente vê a própria evolução do IFIX, que é o nosso índice de referência, não é perfeito, mas é o índice que a gente tem, ele de fato sofreu um tanto nos últimos anos. Nesse momento de curva, a gente já consegue olhar para os fundos imobiliários de maneira mais atrativa e até fazendo uma ponte com renda também, né? Para além da valorização, como é a visão do investimento em fundo imobiliário para garantir essa renda e, eventualmente, pelo contrário, aproveitar o momento de preços baixos? Então, vou dividir sua pergunta em duas. Por favor. A primeira, o IFIX, se a gente pegar o IFIX até 2021, ele não estava com esse desconto, né? Final de 19, início de 20, ele não tinha esse desconto. Aliás, os fundos estavam com valor de mercado bem acima do valor patrimonial e com um nível de renda muito estável, muito próximo aos seus 8,5 e 9, né, de dividend yield. O que mudou foi a partir de 21, 22, onde os fundos imobiliários começaram a ter um desconto super relevante. Então, a gente pegou os fundos corporativos, por exemplo, que na sua grande maioria são fundos que têm bons ativos em boas localizações, diversificação de locatários, com super desconto entre 30% e 35% entre seu valor patrimonial e o valor de mercado. Muita gente entendia que era por causa da pandemia e que isso iria voltar e não voltou até hoje, né? A gente vê esse desconto, como a gente viu outras classes de ativos também seguindo um desconto alto, né? Relativamente alto, como logística, shopping center, etc. Hoje a gente vê o IFIX com desconto de 25% entre o valor de preço de mercado, patrimonial e mercado. E aí você fala assim, os fundos, o fundamento, o tijolo está lá. O tijolo está lá,
o locatário está lá, ele vai pagar aluguel. Por exemplo, o nosso fundo renda corporativa que está com desconto significativo na Bolsa, a gente tem uma das menores vacâncias do mercado, a grande maioria dos contratos eles foram revisionados para cima, valor de locação para cima. A gente saiu de uma vacância de 30% para 6%, onde tem um degrau de valor de locação que vai subindo ao longo do tempo, mas o mercado ele é muito volátil em relação à nossa curva de juros, em relação à Selic. Então, a gente tem visto fundos bem baratos, que é o momento de compra, com dividend yield super atrativos. Então, você pega fundo, o dividendo do IFIX está em 12,5%. Então, é um momento onde, óbvio, todo mundo tem que olhar qual é a sua situação financeira, o que você precisa, quais são as perspectivas, mas é um momento onde existem ativos de tijolo barato, com perspectivas de renda muito boas, e tem que fazer essa junção para ver óbvio, você tem que olhar qual é o ativo, onde que ele está, quem é o gestor, qual a cabeça do gestor, o que vai acontecer com o fundo nos próximos anos em relação à renda ou em relação a ganho de capital, porque tem muito fundo hoje que tem vendido alguns ativos, né, para gerar ganho de capital. Então, a cabeça, ele tem que olhar esses dois. E aí, se você me falar, tem uma oportunidade imensa hoje aqui para a gente olhar em fundos, tanto da Rio Bravo quanto do mercado, que são bons e que valem a pena. Estamos batendo esse papo sobre fundos imobiliários aqui, trazendo para vocês os grandes nomes do mercado para debater esse tema, para refletir sobre as suas oportunidades de investimento e o momento de investimento com os juros elevados, mas com 2025 de incertezas e oportunidades. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Anitta Scaldi, sócia diretora para fundos imobiliários lá da Rio Bravo, falando um pouquinho sobre a formação desse mercado, a evolução dele ao longo do tempo e naturalmente sobre a leitura do mercado atual, como a gente tem desenvolvido os novos fundos, a própria dinâmica com o investidor. E aí eu tenho aquela pergunta de para quem viveu, né, a construção e evolução desse mercado. Você comentou que no começo, lá em 2006, mas especialmente nessa ponte de 97 a 2006, quando você estava lá na Rio Bravo, tinha essa característica de um investidor ser essencialmente institucional, né? O investidor institucional tem suas características distintas para o investidor de varejo. O investidor de varejo que vai para o fundo imobiliário, ele é muito imediatista? Muito. Na sua grande maioria. A gente pegou uma fase de 2023 a 2024 que a gente viu que a grande maioria das saídas de bolsa que aconteceram dos fundos imobiliários foram de investidores institucionais, por incrível que pareça. Agora não. Agora, entre 24 e 25, são as pessoas físicas saindo por conta da alta de Selic, incerteza no cenário macro, etc. Mas quando acontece alguma notícia, algum evento negativo em algum fundo imobiliário, a gente vê um efeito manada. Ao invés das pessoas... E no meu ponto de vista, eu entendo que as pessoas deveriam entender o que acontece primeiro, antes de sair nesse efeito manada. Ou tanto positivo como de forma negativa. Vai comprar um ativo XPTO, que foi anunciado, aí a gente vê a cota daquele fundo subindo 10%, 15% naquele dia, por um anúncio ou algum fato relevante que aconteceu, que ainda não deram mil explicações e nem como que vai favorecer o fundo, né? O fundo comprou um ativo que representa 3% do patrimônio e subiu 5%, né? Não tem nem como a conta fechar. Então, a gente vê esse efeito imediato e é incrível, porque assim, a partir do momento que você solta um fato relevante, subir rendimento do fundo, a gente também vê esse efeito imediato na subida da cota do fundo. Vou reduzir, aí a queda é mais
bruta, assim. O efeito negativo de reduzir a renda é mais intenso ainda do que a variação quando ele sobe. É um efeito, tem aquela explicação em finanças corporativas que é efeito clientela, né? De que a gente se acostuma com aquela renda, né? E o fundo imobiliário tem essa característica de muita gente que compra fundo imobiliário justamente para aproveitar essa renda, né? É isso mesmo. A gente vê que já aconteceu situações lá na Rio Bravo que pessoas venderam um único imóvel ou alguns imóveis que tinham da família para entrarem nos fundos imobiliários. E uma situação até um pouco... como exemplo, teve uma pessoa que vendeu o seu único imóvel e entrou em um único fundo. Então, ao invés dele diversificar e comprar alguns fundos, ele comprou um único fundo. E aí, quando o mercado começou a cair, ele ligou e falou assim: Anitta, o que eu faço agora? Porque eu comprei esse fundo e toda a minha poupança está aqui. Tem que esperar. Ou você espera, assim, e aí o investidor ele precisa saber o momento que ele deve sair ou não do ativo, porque naquele momento os ativos eles estavam rodando super bem, etc., mas era o ciclo de juros aumentando e as pessoas físicas saindo do fundo. E como era um fundo um pouco mais líquido, então a queda da cota ela foi mais rápida. Você vende primeiro o ativo que você consegue colocar no mercado, né? Exatamente. E eu sempre falo para o investidor, você tem que olhar a sua carteira e falar, eu compraria esse ativo de novo no dia seguinte. Idealmente, a gente deveria repensar a carteira virtualmente todos os dias, né? Você não deveria carregar um ativo porque você comprou ontem. Você deveria ter o ativo na carteira porque você compraria de novo hoje, né? Exatamente isso. Todo dia, antes de você tomar seu café, você olha essa carteira e fala assim, por que eu tenho esse ativo? Né? E aí, quando a gente fala do ativo real, que é muito simples, né? Ele sabe que o imóvel está lá construído, o galpão está funcionando, o shopping center está recebendo o fluxo de pessoas. Então, e a gente tem uma característica lá dentro da Rio Bravo, que eu não sei se é muito comum no mercado, que a gente tem muitos cotistas que são muito ativistas que vão nos nossos imóveis. A gente mesmo faz essas visitas, mas a gente tem alguns que vão realmente toda semana nos nossos imóveis e eles querem dar dicas, falam, eu acho que podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, por isso que eu falo, o mercado ele é muito democrático, né? Porque quando a gente vai falar com um gestor, com o RI de uma empresa listada, é muito diferente, né, do que quando você fala com um gestor de fundo imobiliário. Então, eu acho isso muito legal no nosso mercado. Aproveitando essas nuances de mercado, tem uma questão de... A gente tem desenvolvido, especialmente para os últimos anos, um segmento de fundos de dívida, chamados comumente fundos de papéis, bastante expressivo. E as características dos fundos chamados de tijolo e os fundos de papéis são muitas vezes bastante diferentes, inclusive nessa questão da dinâmica com juros. Porque muitas vezes os fundos de papéis eles estão comprados nos juros, né? Você tem dívidas lastreadas a Selic, a CDI, eventualmente a IPCA+, né? Mas também tem um problema, então, supostamente esse mercado fica feliz com o aumento dos juros. Mas também tem um problema, né? Porque a empresa que tomou aquele crédito esperando CDI a 10 e agora a CDI está a 15, talvez o projeto já não se financie. Como tem sido essa dinâmica de equilíbrio do mercado entre os fundos de tijolo e papéis nesse período de variação de juros? A gente viu muito mais fundos e captação nos fundos de papel, né? Principalmente nos fundos de CRI, do que nos fundos de tijolo. O ano passado, 60% da captação foi, um pouco mais de 60% foi em fundos de CRI. E a gente vê que esse desconto entre patrimonial e mercado é muito menor nos fundos de CRI do que nos fundos de tijolo. Aí quando você pega o IFIX, né, que está com esse desconto, ele junta os dois. Mas dos 120 e poucos fundos que tem lá no IFIX,
a grande maioria é dos fundos de papel. E aí esse desconto, a gente vê muita gente saindo dos fundos que são atrelados a IPCA+, para ir para CDI, dependendo do momento do mercado, ou o contrário, né, dependendo do momento do mercado. Então, no passado, quando a gente começou a ter o corte de juros, a gente via a saída, né, de pessoas físicas e também de institucional, fundos FOFs, etc., saindo dos fundos de CRI a CDI e indo para fundos de CRI a IPCA. Nos fundos de tijolo, já é um pouco diferente. A gente vê a estratégia, né? A gente vê muito investidor que ama fundos de shopping center porque tem uma diversificação de locatários e diversos ativos em diversas regiões, como a gente vê que tem muita gente que gosta muito de fundo de logística porque em 2020, com a Covid, eles se estabeleceram como os fundos com melhor potencial, né, com potencial maior, e ativos de e-commerce que fazem toda essa parte de last mile, trazendo uma sinergia pro dia a dia da vida, né, da nossa vida. Então, quando a gente olha o cenário macro, a gente vê hoje os fundo de papel, ele tem uma valorização melhor do que os fundos de tijolo, mas não é sempre assim, né? E aí o investidor também tem que tomar cuidado com gestão de crédito, que é uma coisa que ele não está acostumado a ver, né? Não, mas a gente viu muitos fundos terem problema na ponta final, né? De incorporadoras não conseguirem sustentar essa dívida, então, ou incorporadoras que entraram em RJ, então tem que tomar bastante cuidado. Quando você faz análise de fundo de CRI, você tem que olhar também quem é o devedor lá na ponta final. Tem que sempre olhar, do mesmo jeito que no tijolo você olha quem é o locatário, onde que estão os ativos, aqui no fundo, no de CRI, tem que tomar bastante cuidado, olhar qual é o nível de dívida e como que aquela empresa se sustenta ao longo dos anos para tomar dívida. E até o nível de diversificação, né? Porque gestão de crédito é diferente com a natureza. Dificilmente você tem fundos com centenas de imóveis, mas centenas de papéis é razoavelmente normal. Normal. Centenas de imóveis ainda vai ter. Ainda teremos. Chegaremos lá. A gente fala também um pouquinho de futuro nos próximos blocos. Tá bom. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Anitta Scal, sócia-diretora da área de fundos imobiliários lá da Rio Bravo, falando um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários, a própria evolução dele ao longo do tempo e como observar, como acompanhar essa categoria de investimentos num momento particularmente desafiador, mas também que guarda as suas oportunidades aí em 2025 com o nosso cenário de juros, geopolítico e tudo mais que esse ano nos reserva. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Anitta Scal, sócia-diretora da Rio Bravo, falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, falando sobre a trajetória, a própria construção da história desse segmento de investimentos aqui no Brasil e, naturalmente, investigando aí as oportunidades, o que a gente pode aproveitar nessa janela de mercados, diferenças, nuances entre os segmentos. Isso comentou já no bloco anterior sobre o menor desconto dos fundos de papéis e algumas preferências de investidores por determinados segmentos. Na época, lá no auge da pandemia, a gente tinha uma preferência muito forte pelos fundos de logística, pelo próprio desenvolvimento, né, das empresas de e-commerce que vinham demandando esses centros. Ao passo que os fundos que olhavam mais para shopping, para varejo, sofreram tremendamente, até porque não tinha pessoas circulando, né? Como é que tem sido essa dinâmica de lá para cá e como o mercado se estabilizou, se ele se estabilizou, se a gente ainda está em movimentos de correção ou de inflexão justamente dessa leitura do investidor, que também é a pessoa física
esse investidor pessoa física que também é uma pessoa normal e que vive esses ciclos e momentos de economia e de vida, né? Se a gente parar para pensar lá atrás, há 10, 15 anos atrás, o setor predileto dos investidores era corporativo. Exato. Era corporativo. Todo mundo falava assim, Faria Lima, a vacância 10 anos atrás, se a gente 10, 12 anos atrás, era uma vacância menor, né? No mercado geral. Então a gente pegou 2012, a gente tinha na Faria Lima uma vacância de menos de 1%, né? Agora a gente tem uma vacância até que mais baixa, né, do que os últimos 3, 4 anos, mas ela não chega a ser esse 1% que era em 2012. E eu acho que o mercado é muito dinâmico, né? E de acordo com a economia real, as pessoas também vão tendo esse sua preferência pelo ativo. Mas a gente viu 2020, 2021, tudo que era queridinho, né? O shopping center era o queridinho. E o corporativo também era o segundo queridinho. Eles passaram a ser os menos queridos, né? Para não falar outra palavra, até porque não teve renda. No corporativo até que teve, no nosso fundo a gente não teve nenhum locatário que saiu ou que pediu redução de locação por conta da pandemia, até porque a grande maioria dos nossos locatários na época eram ou escritórios de advocacia ou empresas financeiras, então a gente não tivemos esse problema, mas no shopping a gente não tinha lojista. Então, a grande maioria dos shoppings, eles não tinham dinheiro para bancar as contas, né? E eu não falo só dos fundos imobiliários, mas dos shoppings no Brasil. Eles não tinham dinheiro para bancar as contas de condomínio, IPTU, etc. E você não podia cobrar do lojista naquele momento 100% do valor de locação para pagar, etc. Então, assim, tivemos alguns problemas operacionais por conta da pandemia que hoje ninguém mais lembra, né? Eu acho que como a população ficou e a grande maioria dos consumidores também, quando abriram os shoppings, sentiam muita vontade, muita falta, né, de estar. Então, teve um aumento expressivo de vendas, assim, muito rápido. E aí, em 2022, a gente pegou o mercado de shopping batendo o mercado de 2019, que foi o melhor ano de shoppings e dos fundos de shoppings no mercado. E aí foi só crescendo. 2024 foi um ano onde teve captação de fundos de shopping. As pessoas olham muito para esse ativo como uma diversificação mesmo que seja só um fundo monoativo ou multiativos com gestão ativa. As pessoas olham isso com bastante carinho, mas o logística ele ainda continua entre os primeiros da lista. Se você pegar uma diversificação, até estava olhando a carteira de um cliente semana passada, que a grande maioria dos investimentos deles são em fundos de shoppings, tanto em shoppings monoativos quanto em shoppings multiativos, e depois o logística. Você fala, vai entrar em corporativo, residencial, ele fala, não, o residencial acho que ainda falta muita coisa para sair da pessoa física e vir pro mundo institucional e com uma gestão mais profissional, mas a gente acha que esse segmento também tem muito a crescer aqui no Brasil e crescer também dentro do mercado. Não, isso inclusive é um tema que a gente de vez em quando puxa aqui. Recebi de telespectadores recentemente justamente essa pergunta, se a gente conseguiria fomentar o mercado de renda residencial no Brasil, né? E a dor que geralmente escuto dos gestores é exatamente essa. Você tem uma competição com a pessoa física, né, comprando imóvel. É cultural. Ainda é cultural. Porque tem muita gente, pessoa física que compra e que faz o mesmo serviço, que presta o mesmo serviço de um gestor. Só que tem uma diferença. O gestor é profissional, ele vai usar muito mais a razão do que a emoção, sabe? Tem outras dinâmicas, consegue trazer uma redução de custos por conta de outros ativos também. Então, existem outras coisas, mas é cultura.
Eu falo, assim, e o mercado de fundos de renda residencial ainda é muito pequeno. E a volatilidade desses fundos é muito grande. Sem dúvidas. Eu tenho acompanhado e realmente você encontra essa volatilidade de uma forma diferente. E falando em volatilidade, os produtos de mitigar a volatilidade, vou fazer uma pergunta para você dentro da indústria. Como vocês enxergam, por exemplo, FOFs de fundo imobiliário? É uma pergunta que eu recebo muito de alunos durante o curso de pós-graduação. Eu falo, olha, mas eu vejo FOFs e, poxa, será que faz sentido ter FOF de fundo imobiliário que eu poderia comprar a cota no mercado? Como vocês enxergam isso? Eu gosto dessa estratégia, mas o FOF é sempre um dos últimos a voltar, né? Quando o mercado está com alta volatilidade, ele sempre tem um desconto maior e ele é um dos últimos a voltar. Para a pessoa física, que tem um volume reduzido para poder investir nessa estratégia de imobiliário, o FOF é uma das melhores saídas, porque ele vai ter uma gestão profissional olhando para todos os segmentos, equilibrando a carteira dessa pessoa física e trazendo um bom dividend yield. Ele ainda é um dos que melhor, assim, como ele tem um duplo desconto hoje, né? Porque ele tem um desconto dos fundos, né? E tem um desconto dele mesmo. Quando ele voltar, ele volta com bastante força. Então, acho que vale a pena as pessoas olharem, principalmente quando vai investir um valor que ainda é muito pequeno para a estratégia de imobiliário, que ele consegue diversificar rápido. Você já consegue começar bem diversificado, né? Senão você comprar um pouco de cada e pior, acompanhar. Essa é uma coisa que o fundo traz de vantagem que muitas vezes o cliente ignora, que é se você compra diversos ativos, você tem que acompanhar diversos ativos. E acompanhar diversos gestores, acompanhar tudo que acontece e os analistas, gestores de FOF, eles estão atentos a tudo, né? Tanto ao cenário macro, como ao cenário de crédito, como ao cenário de tijolo. Então, é muito importante que fique atento a isso. E essas pessoas são profissionais e elas estão lá no dia a dia atuando e conversando com o gestor, entendendo tudo que vai acontecer no mercado. Nós estamos batendo esse papo com a Anitta Scal, sócia-diretora de fundos imobiliários da Rio Bravo, falando sobre fundos imobiliários, um pouco sobre esse setor, a história e a construção desse setor, discussões ali conceituais, mas também como pensar e aproveitar as oportunidades de cada momento de mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação da Anitta Scal, sócia-diretora para fundos imobiliários da Rio Bravo, falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, naturalmente, a própria evolução desse mercado ao longo do tempo, quais são as oportunidades para o momento atual, como enxergar, como pensar e avaliar esses fundos para o seu portfólio, inclusive pensar a entrada dele no seu portfólio, como a gente estava comentando no bloco anterior, com o uso de FOFs. Agora eu queria, nesse último bloco, trazer algumas perguntas, sempre traz aquelas perguntas mais conceituais, quase filosóficas, e eu queria começar com uma que é sobre a própria evolução da indústria para a gestão ativa. Porque a gente começa com os fundos imobiliários, como você colocou lá no primeiro bloco, muito para a família, fazendo aquele planejamento patrimonial, ou mesmo para uma incorporadora que usa o fundo como instrumento ali quase que de financiamento, ou a separação do seu balanço, e a gente vai evoluindo para um mercado cada vez mais ativo. E aí eu queria perguntar para quem faz a gestão, dá para gerar alfa com gestão ativa de fundo imobiliário? Sempre, sempre. E a gente mede muito isso, né? E depende muito do momento que você também compra o imóvel, né? E da forma que você vai fazer essa aquisição e a forma como você vai rentabilizar lá no final. Mas a gente olha muito isso e se você pegar, e eu posso até pegar um dado aqui que é interessante. A gente tem um fundo que é o Patiginópolis na Rio Bravo, e ele foi lançado em meados de 2000, no fundo.
E era um fundo, e foi um dos primeiros fundos, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros fundos listados com a cota listada em bolsa. O cotista entrou lá a R$100. E aí você pega uma TIR dele ao longo do tempo. Esse cotista que entrou até hoje, ao longo dos 25 anos do shopping, ele tem uma TIR de 20% ao ano. Se ele acompanhou todas as emissões de cotas que o fundo fez, ele tem uma TIR de 20% ao ano. Se ele não deixou de acompanhar uma, que foi a última, ele fica com uma TIR muito próxima a 18% ao ano. Então, assim, tem que olhar muito o ativo, o momento de compra, a forma que foi comprado, a forma que vai rentabilizar aquilo lá. Não adianta você só comprar o ativo e ter um locatário que vai sair ou que está pagando um valor de locação muito alto e que lá na frente você vai ter uma redução de valor de locação. Então, você tem que olhar muito as premissas e ver como ele vai se encaixar na sua carteira e na carteira daquele fundo. Então, é importante pegar esses números porque a gente já gerou muito alfa para investidor. E nessa linha de ter a própria gestão ativa na compra e venda dos imóveis, mas tem também aquela parte de gestão do portfólio. Você comentou, por exemplo, o portfólio de shoppings. Pensar, por exemplo, o que é composição de receita, né? O que eu vou cobrar de aluguel fixo, o que eu vou cobrar como parcela de vendas. Vocês têm, por exemplo, um time que olha esse tipo de negociação contratual? Como é que é a gestão de contratos? Em algumas empresas, inclusive uma das minhas passagens em uma determinada empresa foi justamente estudar contrato e ver como você negocia para tirar valor. Como é que é isso na gestão dos aluguéis dos fundos imobiliários? Bom, no shopping a gente tem uma administradora que ela que faz, né, a parte de manutenção, tanto de operação como comercial. Mas a gente aprova muito em linha com o que o mercado está sendo praticado e o que aquele piso tem que gerar de receita. Que é diferente do corporativo de logística, que a gente tem, que é dentro da gestão ativa propriamente dita, que se faz esses valores. A gente tem, sim, a grande maioria das empresas e dos gestores de fundo imobiliário tem uma área que olha e que negocia com o locatário, que está muito próximo do locatário, que está muito próximo das operações do fundo, do ativo, do corporativo, do logística. Então, e a grande maioria das empresas e das equipes, elas são segregadas por time em setores, né, segmentos, e dentro desses times tem a pessoa que vai fazer análise de contrato, e obviamente que a grande maioria das tomadas de decisões são sempre tomadas em comitê de investimento, porque não adianta só o gestor olhar, mas tem que ter toda aquela parte de análise de risco, de operacional de compliance, para tomar a decisão certa pro fundo. E na Rio Bravo a gente tem 2 pessoas dedicadas a só locação, né? Olhar só a parte de locação. Uma fica muito focada na parte corporativa e do nosso renda urbana, que tem uma vacância ainda pequena por conta da saída de algumas agências do Santander, e a gente tem pessoas focadas na parte de logística também. E o time inteiro fica focado em estar muito próximo dos nossos empreendimentos e dos nossos locatários. A gente tem naturalmente, a avaliação de um fundo imobiliário, assim como de uma empresa, idealmente ela deveria ser um estudo muito profundo daqueles casos, né? Mas a gente sabe também que o investidor, pessoa física, muitas vezes compra um indicador, né? Tem muita gente que compra, faz um ranking de rental yield ali, que muitas vezes ainda nem chama de rental yield, mas é outra coisa. Ele faz um ranking de rental yield, compra o maior, não vê se foi distribuição, se foi amortização, se a conta foi feita certa, pega aquilo e compra. Então, a gente sabe que isso não é o formato ideal, mas sabe que acontece muito.
Então, o que eu queria trazer aqui de pergunta / provocação para a gente ajudar também quem está assistindo, o investidor que está assistindo a gente. Se você pudesse dar uma diquinha ali para o investidor, olha, se você já está acostumado, você olha, rental yield ok, mas olhe também esses indicadores aqui para dar aquela primeira filtrada nos fundos. O que você gosta de olhar? Primeira coisa para o investidor, pessoa física, que ele deveria olhar é o relatório do fundo. Excelente. Então, Excelente. porque o relatório do fundo já traz muitas coisas. Então, ele vai trazer se o locatário saiu, se tá amortizando, se a gente tem um caso, né, de um fundo que a gente perdeu um locatário, nós somos administradores, é outro gestor, aqui é só administrador fiduciário, e a gente vê muita gente comprando porque a gente estava pagando o rendimento em cima da multa paga. Só que, num determinado momento, esse fundo vai ficar sem renda. E aí, a gente sabe que tem muita gente comprando porque ele não leu o relatório. Então, por favor, leia os relatórios, converse com o gestor, entre em contato com o canal de RI, entenda os imóveis, entenda aonde ele quer ter mais risco ou menos risco, que eu acho que aí no final tudo dá certo. Você tem que entender primeiro, é aquele negócio de quando a gente vai comprar uma ação, entender primeiro o negócio da empresa. Você tem que entender o que a empresa faz. Mesma coisa do fundo imobiliário. Antes de olhar o indicador, vai entender o que tem lá de imóvel, o que eles estão fazendo e qual que é o ponto do ciclo de vida daquele fundo. Principalmente se vai ter renegociação de locação, se vai ter revisional, se tem vacância, se vai ter absorção de vacância, porque tem muito fundo que tem vacância, que é importante que vai gerar valor para o cotista no médio e longo prazo, porque vai ter absorção, são ativos bons, em lugares bons, que vai conseguir repor rápido, com valor de locação maior ou melhor. Então tem que ficar atento a tudo. Às vezes o prazo de renegociação joga a seu favor. Você não conseguiria aumentar muito o contrato enquanto está dentro da vigência, você está esperando ali fechar o contrato para jogar o preço para cima. Isso aconteceu muito ano passado. Verdade, verdade. E tem espaço ainda para preço aqui em corporativo da Faria Lima? Tem espaço. Em alguns fundos que fecharam lá atrás, há 3 anos atrás, as revisionais que vão acontecer tem espaço. E agora, olhando um pouco para futuro, a gente falou dos fundos de renda imobiliária e esse pedaço que a gente ainda precisa desenvolver de Brasil. Quando a gente olha para REITs lá fora, fundos muito diversos, muito focados em renda e muito até pensados nessa gestão do imóvel, mas no sentido de gestão dos inquilinos daquela composição de renda. A gente deve caminhar para esse sentido no mercado ou a gente tem uma característica tupiniquim, jabuticabal do fundo e vai ser assim sempre? Sim e não. Porque os REITs lá fora, eles são como se fosse uma empresa. E meu grande sonho é que os fundos imobiliários eles pudessem ser um REIT, né? Cada um ter sua estratégia, seguir como se fosse uma empresa. Os fundos lá fora, a grande maioria, eles podem tomar dívidas, aqui ainda não. Você pode tem essa parte que você pode fazer um CRI, etc., mas lá eles podem tomar dívida, os funcionários são pagos dentro daquele REIT, e existem diversos, você pega o REIT lá, os principais segmentos, o residencial, data center, saúde, que aqui está começando a se desenvolver. E eu entendo que a gente vai migrar, que a gente vai acompanhar isso e que a gente vai ficar muito próximo de um REIT, mas vai demorar alguns anos para isso acontecer, mas o mercado tem se desenvolvido de uma forma correta. Eu acho que a gente tem que ir sempre muito devagar e olhando, tá atento aos próximos passos e o que pode fazer para não trazer muito risco para o investidor também. E essa questão, a gente tem um número de fundos bastante grande, a gente trabalha com mais fundos menores aqui. Essa é uma característica que deve continuar? Os fundos menores estão sendo fundidos, né? Ou sendo liquidados. E a gente tem visto que não tem saído mais fundos menores, né, no mercado, tem saído os fundos grandes e os fundos grandes têm crescido também.
Então a gente tem visto, eu entendo que daqui a 10 anos a gente já não vai ter mais fundos pequenos listados. Óbvio, vai aparecer um outro patrimonial ou algum outro que pode usufruir das vantagens de um fundo imobiliário, mas a tendência é ter fundos grandes de gestão ativa, diversificado em diversas regiões do Brasil. E esse é um outro ponto que é de diversas regiões do Brasil. A gente tem São Paulo tem uma concentração até pela própria demanda, tanto de logístico quanto de corporativo. Como é que tem sido a expansão dessa cultura de fundo imobiliário para ir buscar esses imóveis em outros lugares? Logístico, acho que não. Logístico já consegue... Logístico, a gente já vê muitos investimentos. Nós mesmos, a gente tem investimento em Feira de Santana. Então, a gente tem os outros fundos de logística, tem investimentos no Norte, Nordeste também. Então, acho que o logístico, ele tem ainda um espaço que já começou com isso, né, de investir fora de São Paulo. O corporativo que ainda tem seus, vamos dizer assim, seus privilégios de estarem em São Paulo, mas a gente vê fundos, por exemplo, fundos da Quineia, tem ativos em Belo Horizonte, o nosso tem ativos no Rio de Janeiro, e eu acho que à medida que os mercados forem se consolidando, a gente vai ver esses fundos crescendo e comprando ativos fora da região de São Paulo, mas a gente precisa estar num momento de ciclo econômico melhor, né? Para gerar demanda dessas regiões também. A gente vê diferença de demanda aqui em São Paulo, né? Para quem está assistindo de fora. Da Faria Lima para Berrini, que dá 1,3 km, já dá uma diferença de demanda tremenda, imagina mudando de cidade, né? Fora a vacância, né? De uma região para outra. Você pega a região da Chucre, que a vacância é altíssima, mas a gente tem visto bastante absorção nela, com o proprietário sendo um pouco mais flexível na negociação, mas isso vai acontecer, não tem como não acontecer, né? Se a gente tem uma perspectiva positiva do Brasil para os próximos 15, 20, 30 anos, os fundos imobiliários principalmente tijolo, vai acompanhar. Maravilha. Anitta, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito agradecido por receber você aqui. A gente já estava aguardando um tempinho. Fiquei muito feliz que deu certo hoje. Queria imensamente agradecer pelo seu tempo, por dividir aqui o conhecimento conosco. E queria te deixar também à vontade de convidar os nossos telespectadores a conhecerem os fundos da Rio Bravo e os canais de contato de vocês. O espaço é seu. Agradeço todo mundo que me escutou um pouquinho aqui. E quem quiser conhecer os nossos fundos, a gente tem hoje 25 fundos imobiliários na Rio Bravo. Desses 25, 12 são listados, 12 bi sob gestão, e a gente tem diversos segmentos: logística, shopping center, renda urbana, corporativo, e aí vocês podem entrar em contato com o nosso canal de RI, que a gente está sempre à disposição para falar com todo mundo. Muito obrigado a Rio Bravo por ceder aqui a participação da Anitta e, naturalmente, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro, como você já sabe, vai ao ar aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado, quem foi construindo o mercado financeiro brasileiro, para trazer esses insights, essas provocações relevantes e tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia. Se você quiser conhecer também um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda lá pra gente e-mail em contato@comdinheiro.com.br. A Com Dinheiro, como vocês já sabem, é uma plataforma profissional de investimentos, mas muito usada por bancos de investimentos, gestoras, casas, multifamily offices, né, wealths, para fazer tanto a parte de análise de ativos quanto consolidação de carteiras. Mas eu queria aproveitar hoje para deixar um recadinho especial para você. Se você é um investidor, pessoa física, e gostaria de conhecer, ter acesso a uma versão da plataforma Com Dinheiro para você também, se você ainda não sabe, se você ainda não conhece, visite lá o nosso site, especialmente em www.comdinheiro.com.br/basic. Nós criamos uma versão
do Terminal com Dinheiro, especialmente para investidores pessoa física, e lá você consegue fazer análise das suas ações, seus filtros, histórico de vários indicadores fundamentalistas ao mesmo tempo, e você que gosta de fundos imobiliários, inclusive, você consegue acompanhar os fundos que pertencem aos imóveis. É isso mesmo, então você consegue clicar lá no fundo e ver o imóvel que você está investindo. Então isso é super legal para você fazer uma análise mais profunda, inclusive aí dos fundos da Rio Bravo. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Clique aqui no QR Code para conhecer o Com Dinheiro Basic e até a próxima.